Bom, então o nosso último encontro desse capítulo 9, né? Outros ensembles estatísticos, do nosso curso de Termodinâmica Estatística e Aplicações Computacionais. A gente começou a ver a teoria a respeito da construção do ensemble NPT, né? O ensemble isotérmico isobárico, que acaba tendo um forte apelo experimental, porque muitas vezes você usa no laboratório essas condições de pressão e temperatura para controlar o estado termodinâmico do teu sistema, né? Então, você consegue gerar dados, né, bem adequados assim, até para a construção de uma equação de estado, né? Então, isso pode ser explorado assim, com muita intensidade. A gente viu questões relacionadas a como calcular propriedades nesse ensemble, a gente viu que o potencial termodinâmico que se liga diretamente ao ensemble NPT é a energia livre de Gibbs, né? Viu como calcular outras propriedades, viu a função de partição desse ensemble NPT e como obter as propriedades a partir da função de partição, a gente viu como calcular propriedades a partir de fórmulas de flutuação, né, compressibilidade isotérmica, o CP, coeficiente de expansão térmica. A gente viu a possibilidade de distinguir o comportamento ideal do residual para calcular, para determinar propriedades termodinâmicas de sistemas reais, né, o que acaba tendo uma aplicação bem interessante, porque às vezes a gente tem esse comportamento ideal por modelos, isso na prática, até no lead ali da termodinâmica macroscópica, que a gente quer o desvio em relação à idealidade, né? O que a gente chamou de residual, vai ser função da pressão e da temperatura, e como calcular essa componente residual a partir das propriedades das interações, né? Considerando interação intermolecular, intramolecular, né? A gente viu detalhes aí sobre essa construção. Além disso, o que mais a gente viu? Acho que a gente parou nesse ponto, né? Bom, então, para fechar essa nossa parte teórica e fazer uma rápida demonstração de alguns aspectos práticos dessa simulação, então vamos dar o nosso primeiro passo aqui de hoje, que vai ser retomar o modelo do gás ideal clássico, monoatômico, né, que acaba sendo uma referência para a gente, porque a gente encontra com facilidade algumas relações que, principalmente, né, gás ideal, né, e como chegar a essa relação a partir de outros ensembles, né? Agora, é curioso, para quem já fez o curso lá de termodinâmica clássica, da pós-graduação, já deve ter notado algumas expressões que aparecem, seja nos exercícios, seja na teoria, para, por exemplo, a entropia de um sistema de gases e tal, em função de determinadas variáveis, como volume, temperatura, pressão e temperatura, energia e volume, né? Todas baseadas na equação fundamental, na representação de energia ou nas transformadas de Legendre desses potenciais. E aí a gente está vendo como fruto, como consequência desses ensembles estatísticos, algumas relações que lá foram dadas, aqui a gente está desenvolvendo, derivando elas a partir dessa contabilização probabilística e do cálculo de ensembles, né? Então, vamos dizer assim que a gente está, de certa forma, construindo uma consistência teórica, vindo pelo mundo micro e fechando no que a gente já sabia lá do mundo macro. Então agora, né, retomando essa ideia do gás ideal clássico monoatômico, a gente pode partir na nossa construção da função de partição
uma das expressões da função de partição desse ensemble NPT, onde a gente considera um somatório de ensembles canônicos, né? Então, nossa representação aqui de Q para a função de partição canônica, né? Mas a gente está fazendo um somatório sobre diferentes valores de volume. A gente tem aqui o QP, né? Que no caso clássico, né, a gente substituiria o somatório pela integral, né? Então fica a integral de dv do peso estatístico multiplicando a função de partição canônica, né? Então aquela tradução que a gente fazia do quântico para o clássico, que considerando algumas relações que a gente já conhecia, né? Então a gente acaba tendo esse resultado aqui do comprimento de onda térmico, o N fatorial, aquele fator que leva em conta a indistinguibilidade das partículas, porém, o que fica preso dentro da integral é o V elevado a N, e a gente vai justamente fazer a integral em V, né, desse volume elevado a N vezes o peso estatístico. A grande questão que envolve o cálculo dessa integral é que a gente pode identificar ela com o que a gente chama de integral exponencial. E acaba que essa integral tem o seu desenvolvimento conhecido, né? Onde a gente tem uma expressão dessa natureza que, se você, de forma geral, né, comparar essa com essa, você vai ver a similaridade, né? O que é x aqui é v, o que é pv aqui o beta P aqui vai ser o alfa, né? Mas o x aqui como v, dx, dv, né? Então a gente tem essa integral com uma formulação já conhecida, né? Que averiguando as propriedades aí dessas funções exponenciais, a gente constataria que essa integral vai ser igual à derivada, né, enésima de uma integral sem esse x elevado a n, que já é uma relação conhecida para a gente e acaba resultando em algo muito mais compacto e determinado objetivamente, né? Então, o resultado de uma integral como essa é definido como menos 1 elevado a 2n vezes n fatorial alfa elevado a menos n menos 1. Bom, isso é muito legal para a gente, né? Com algumas considerações, obviamente, de alfa sendo positivo e n pertencente aos inteiros, porque a gente acaba podendo calcular efetivamente a expressão resultante dessa função de partição, né, de maneira bem explícita aqui, em consideração ao nosso problema. Me deem só 2 minutinhos, só um detalhe, que eu vou dar uma pausa aqui na gravação e já volto. Só um segundo. Tá, prosseguindo então. Desculpem a interrupção. Ok, então a gente tem essa integral definida objetivamente, de maneira que a gente consegue encontrar uma expressão final, né, para essa nossa função de partição. Alguém tinha aberto o microfone? Eu não sei se alguém iria fazer algum comentário, ou foi impressão minha. Eu não vi quem abriu o microfone, mas... Mas nada não. Ah, tá, beleza. Obrigado. Bom, então, continuando, né, a gente encontra como função de partição desse nosso ensemble NPT essa nossa relação aqui, né, que não depende de nenhuma integral, de absolutamente nada, está completamente definida. E aí, lógico, explorando essa função de partição, que é o que a gente quer fazer para calcular propriedades termodinâmicas, a gente faz o limite, né, de n tendendo a infinito, já dividindo ali por n do ln de QP, né? A gente já fez esse tipo de manipulação anteriormente e a gente acaba encontrando essa expressão aqui por conta das propriedades de multiplicação, fazendo a simplificação aqui com n e tal. Então, já pulando, né, algumas etapas desse processo, ln de QP é algo que nos interessa por conta da energia livre de Gibbs, de forma que,
né, fruto desse resultado, a gente encontra a energia livre de Gibbs por partícula, Gzinho, em função de T e P, né, definido por uma expressão clara, explícita, aberta, né, que depende apenas de T e P e de uma série de outros parâmetros que caracterizam a microfísica do problema. Né? Então, a gente tem ali a massa das partículas e tal, mas em termos macroscópicos, a gente só tem aqui uma dependência de T e P. Como consequência, obviamente, se a gente tem energia de Gibbs, né, a gente pode calcular outras propriedades, como, por exemplo, a entropia por partícula, fazendo a derivada de G em relação a T. Né? E usando essa expressão, fazendo, né, as contas, mantendo P constante, a gente encontraria, né, a entropia de um sistema nesse ensemble, né, a entropia em função de P e T, a capacidade térmica a pressão constante, né, derivada a partir da entropia que a gente acabou de calcular, resultando aí em 5 meios de constante Boltzmann vezes temperatura, e o volume por partícula, volume específico, se você preferir chamar assim, de a derivada de G em relação a P, a T constante, né? São relações que a gente tem lá de trás da termodinâmica clássica e que acaba resultando em constante Boltzmann vezes temperatura sobre P. Essa expressão aqui acaba sendo bastante familiar, porque se a gente enxerga ela de uma outra maneira, a gente encontra nada mais, nada menos do que PV igual a constante Boltzmann vezes temperatura, que ali é a equação dos gases ideais, né, que era justamente meio que a nossa prova real desse processo aí de derivação. Beleza? Então, assim, dessa construção inicial, desse trabalho do gás ideal clássico monoatômico, confere algum comentário a fazer, alguma reclamação? Fala, Lucas, por gentileza. Ali no termo da função de partição, aquele elevado a n3n sobre 2 seria a energia cinética. Desculpa, a questão dos momentos, né? Isso, esse pacote aqui, ele está totalmente relacionado aos momentos, né? Mas aqui é o E o comprimento de outro onda térmico e o outro acabou sendo resultado lá da integral, né? das posições seria, né? Isso, é dessa integral aqui, ó. Vou voltar só para a gente conferir aqui. Só um segundo. Essa integral aqui, ó, de V elevado a N, exponencial de menos beta PV dV. Tá? Que isso aqui acabou restando, né, dentro da integral. Né? Mas assim, todo esse processo é gás ideal e monoatômico. Então a gente não considera aqui as energias de interação. O que difere para o cálculo dessa função de partição é que na hora de fazer a separação das variáveis que estão dentro e fora aqui da integral, por conta da integral ser feita sobre dv, acabou restando v elevado a n. Mas esse v elevado a n ainda é, tá, referente ao modelo ideal. Tá? Então não tem interação. Né? Só que aí a matemática levou a essa consequência e a gente, né, sacou do bolso essa integral resolvida, conhecida, né, e viu a que conclusões chegava. E isso deve ser um dos primeiros exercícios de uma lista de mecânica estatística. Encontrar essas funções Essas de integrais compressibilidade. Né? Também, né? Mas também a outra parte lá, né? Compressibilidade, calor específico em função dada a função de partição. Ah, sim, sim, né? Porque acaba fazendo com que o estudante ali relacione de maneira mais imediata, né, o cálculo dessas propriedades macroscópicas com a descrição molecular. O diferente aqui em relação ao que você comentou é assim, que a gente está vendo como construir a função de partição, né? Ao invés de eu simplesmente entregar ela
para vocês, não, a gente partiu de uma análise probabilística do sistema, viu o que acontece, como é que se desenvolvem essas probabilidades e fez a análise para ver o que é o somatório, né, de todos os estados acessíveis do sistema e tudo mais, que acaba aparecendo como o fator de normalização das probabilidades, né? Então, mas alguém poderia dar uma função de partição de um sistema qualquer, né, que aí ficaria obscura a obtenção dessa função de partição, e aí você usaria as relações da termodinâmica, desse link, né, para cada ensemble, e calcular uma série de propriedades. Poderia, sim. Seria uma coisa um pouquinho mais simples, né? Não obstante o número de contas que você teria a fazer, mas o processo é simples. Então, a ideia seria essa mesmo. Tá? Beleza? Podemos seguir, então? Beleza, tranquilo. Show de bola. Bom, algo que a gente precisa ver na continuação dessa nossa construção aqui é a ocorrência, naturalmente, de outros ensembles, além desses clássicos aí que a gente está abordando, que é o ensemble microcanônico, base da dinâmica molecular, ensemble canônico, base dos métodos de Monte Carlo, ensemble isotérmico isobárico, ensemble NPT. E agora a gente precisa pensar, bom, deve ser possível montar outros ensembles, né? Porque, na verdade, a gente é que vai definir as condições do que a gente quer do ponto de vista macroscópico. Bom, então esse é justamente o nosso tema agora. A gente vai ver o ensemble grande canônico, né? Que é um outro ensemble bastante conhecido e utilizado, e pensar em outros ensembles. Tá? Então esse é o nosso objetivo agora. Então, começando pelo ensemble grande canônico, a gente pode representar esse ensemble usando Q e subscrito aqui GC, né, indicando grande canônico, mas percebam, agora a gente vai trocar a grandeza extensiva N pela grandeza intensiva Mi, né, que representa ali o potencial químico. Então, é o ensemble onde eu tenho MiVT. Ora, qual o sentido disso? Né? Um ensemble onde eu tenho Mi constante. O que representa isso fisicamente? Vamos tentar fazer uma comparação. Quando a gente fez o nosso ensemble, a transição do NVE para o NVT, né, microcanônico para o canônico, o que era energia virou temperatura. E a gente associou a um reservatório térmico, que era definido numa dada temperatura, que afetava o sistema de interesse, mas não era afetado por ele. Quando a gente pensou no ensemble NPT, a gente pensou num reservatório que, além desse contato térmico, além de ser um reservatório térmico, ele também era um reservatório que a gente chamou de trabalho, né? Então, também havia uma troca, e onde havia o V no canônico, passamos a trocar por P, ou seja, de alguma forma, o meio externo, o reservatório, interagia com o meu sistema de interesse de forma a realizar trabalhos sobre o sistema visando a manutenção de uma pressão constante. Então, inicialmente, trocamos a grandeza extensiva energia pela intensiva temperatura. No segundo momento, trocamos a grandeza extensiva volume pela grandeza intensiva pressão. E agora a gente está pensando num ensemble onde a gente pode trocar a grandeza extensiva número de partículas por uma grandeza intensiva potencial químico. O que isso representa por analogia com os ensembles anteriores? Que um sistema no ensemble grande canônico, MiVT, ele está associado a um reservatório de partículas. Ou seja, ele troca partículas com o reservatório de forma a manter o potencial químico
constante. Potencial químico é aquela grandeza assim que a gente não tem muito feeling, né, experimental para a gente não tem um potenciômetro químico, alguma coisa assim que nos permita medir essa grandeza, né? Mas é uma grandeza intensiva associada à quantidade ali de espécies e partículas presentes ali no sistema, né? Assim como pressão está relacionada a volume e temperatura está relacionado à energia, né? São as grandezas intensivas associadas. Nesse caso, então, a nossa função de partição ela poderia ser calculada a partir de um somatório sobre os microestados, varrendo, né, as energias e varrendo os números de partículas possíveis ali para o meu sistema, para um dado potencial químico. Por comparação, né, a gente vê, né, que no caso do NPT, aqui teria beta PVJ, né? Aqui não, é MiNJ. Então a gente está trocando partículas com reservatório, né? Então é um ensemble um pouquinho diferente daqueles que a gente está acostumado mais a pensar, fazer aquela associação direta com sistemas macroscópicos, né? Bom, que a gente pode fazer com esse sistema, com esse ensemble, né? Conexões com a termodinâmica, onde a gente calcula um potencial, tá? Isso aqui para nós vai ser um potencial um tanto quanto diferente, mas vai ser quem vai estar ligado diretamente à função de partição grande canônica, né? Que é o produto PV. Tá? Então, não é um potencial como energia livre de Gibbs, energia livre de Helmholtz, entalpia. Não, potencial nesse caso que se liga diretamente a esse ensemble é o produto PV, e daí a gente vem calculando uma série de propriedades termodinâmicas, como o número de partículas, a pressão, a entropia do sistema, né? E por aí vai. São as relações desse ensemble com a termodinâmica. Então, assim, a gente tem que tentar imaginar no nosso sistema o que está rolando, né? Qual seria um sistema onde faz sentido pensar numa troca de partículas, num reservatório de partículas e a garantia de uma determinada condição de potencial químico constante ali no interior, né? A gente pode pensar em problemas de membranas, problemas que haja camadas porosas, né? Analisar a termodinâmica de sistemas como esses acabam sendo muito interessantes, né? Problemas de bioquímica, né? Aparece esses sistemas toda hora. Não sei se o Lucas lembra de mais algum exemplo. Reação, talvez. Uma reação química, você tem uma quantidade inicial de... Uma reação constante, né? Você tem uma quantidade inicial de partículas e elas vão aumentando, diminuindo. Uhum. E vai gerando calor e mudando alguma das propriedades de pressão e temperatura, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que se fazer essa pergunta no intuito de ver qual vai ser a melhor descrição, ou melhor, qual vai ser a melhor contagem de estados do meu sistema para tirar vantagem desse processo e obter as propriedades termodinâmicas mais rapidamente, né? Então, tá aí, quase que para vocês conhecerem a existência, tá? É um ensemble grande canônico. E a gente pode pensar, por exemplo, em outro ensemble como NPH, né? Isobárico isentálpico, ou seja, um sistema onde eu mantenho a entalpia constante. É uma outra possibilidade. Agora, isso nos permite imaginar vários outros ensembles sendo formulados. Porque, por exemplo, eu posso pegar, já que a gente tem ali N, né, o número de partículas presentes ali definido como constante, mas imagina que eu tenho um sistema que é uma mistura, né, uma composição de diferentes partículas, tipos de partículas presentes. Eu posso manter uma determinada partícula constante e permitir que outras variem,
né? Então, eu definir um ensemble com outras variações, né, em função da complexidade desse sistema. Pensar em pressão, temperatura, volume, acaba dando um ar mais geral, assim, para o que a gente quer avaliar do sistema microscópico, mas não se esqueçam que aquele N pode ser quebrado, né, na, em quantas espécies de partículas eu tiver ali no meio, isso tudo pode servir para gerar ensembles, né? Eu fixo todo mundo menos um, né? Ou fixo alguns e deixo outros liberados e quero avaliar algum efeito dessa troca unitária ou dual ou ternária de partículas, né? Ver o que acontece ali. Aí, bom, tem que ver a criatividade de uso dessa ferramenta. Em verdade, a gente está pensando quase que num sistema, num raciocínio gerador de ensembles, né? E a gente viu o que a gente precisa fazer em termos da construção da função de partição, o que não é tão assim de outro mundo, porque tudo se resume ali ao peso estatístico lá do somatório, e aí a gente tenta se virar, né? Tentando simplificar o cálculo daquelas integrais, dos somatórios e ver o que resulta para a gente em termos de função de partição, se a gente consegue uma expressão analítica completamente desenvolvida. Tá? Agora, no limite termodinâmico, todos os ensembles são equivalentes, né? Isso faz com que não haja dependência entre essas escolhas e o meu sistema macroscópico se eu tiver de fato no limite termodinâmico. Então, ou seja, isso garante uma certa consistência, né? A gente faz essas escolhas para as simulações porque às vezes a gente tem a propriedade mais rapidamente, expressões mais claramente definidas, mas se eu aumentasse o número de partículas ali, vamos imaginar na simulação dinâmica molecular, assombrosamente, né, numa tendência ao infinito, todos eles levariam ou deveriam levar aos mesmos resultados. Tá? Então, isso significa que os resultados não dependerão da escolha de um ensemble. Quando eu falo de resultados, são os valores mesmo que a gente vai encontrar para as propriedades. Né? Então, se eu tenho um ensemble A, onde tem um conjunto de expressões, né, para o cálculo de propriedades vinculados a esse ensemble, e um outro ensemble B com as suas expressões mais típicas, mais características, né, vão produzir os mesmos resultados para as propriedades que eu estou analisando no limite termodinâmico. Né? É bom isso ficar claro, por isso até desenhei para que não haja dúvidas, né? Mas no fundo, essa escolha que a gente faz pelo ensemble é só para a gente livrar a nossa vida matemática em termos das expressões ali do cálculo daquele somatório. Tá? Então, as expressões podem ser mais fáceis ou mais difíceis de usar, mas todas deverão levar aos mesmos resultados no limite termodinâmico. E assim, só para complementar de maneira bem visual essa questão dos ensembles, eu achei uma figurinha que eu achei interessante, né? Vou compartilhar com vocês aqui numa página da internet, né? Como se fosse uma associação microscópica, macroscópica desses ensembles, né? A um sistema tangível, um sistema tridimensional, assim, para a gente pensar. Então, a associação que se faz, né, do ensemble microcanônico, canônico, grande canônico, ensemble NPT, isobárico isotérmico, ensemble de Gibbs, que não acaba não sendo um nome muito encontrado, mas ok, vai lá, ele fez essa observação. E o ensemble isoentálpico isobárico, né, NPH, e condições macroscópicas associadas às fronteiras desse sistema. Né? Então, ali no microcanônico, a energia sendo mantida constante por um isolamento. No canônico, a associação a um mero sistema fechado, né? Troca energia com o exterior, mas não troca partícula, não troca massa. O ensemble grande canônico é típico de um copo aberto, né? Onde a gente tem ali a possibilidade de saída de partículas ali do sistema, vamos dizer assim, um reservatório de gás que num dado momento se tirou a tampa dele, né? Então
seria uma condição talvez equivalente, se a gente analisar o volume que está rolando ali, então vai haver uma saída de partículas, é natural. O ensemble isobárico isotérmico, né, com o controle do volume, o controle da pressão por um pistão aqui associado a uma massa para controlar esse efeito da pressão, mas a possibilidade de troca de energia com o exterior. E o ensemble isoentálpico isobárico, né, com isolamento e a nossa pressão ali imposta, né, externamente. Então, é uma tentativa de associação, né, com o mundo macroscópico. Isso acaba, às vezes, facilitando assim, a gente a memorizar a lógica desses ensembles, né? O que a gente efetivamente está querendo simular ou a escolher um deles para fazer as nossas simulações. Então, pensem, né, direitinho no sistema que vocês estão trabalhando, né? Qual seria uma escolha natural de um ensemble para você utilizar, né? Às vezes um sistema biológico, né, com questão de membranas e tal, né? Você pode ser um MIVT da vida, né? Leão, ia falar alguma coisa? Só o terceiro, o grande canônico, quando a gente está falando, na verdade, o sistema em si é só até a fronteira desse recipiente, né? Isso, o volume é definido, sem dúvida. Sim, não é, porque senão já barra, já tira o V constante. Exatamente. O volume está definido aqui pelo desenho da Erlenmeyer, né? Mas aí, bom, tem, como se diz, moleculinhas, né, indo embora. O que importa é o potencial químico mantendo ali, né? Como pode ter entrando também, né? Embora a gente está vendo aqui, elas estão voando, estão saindo, né? Ninguém botou uma seta aqui dizendo que elas estão saindo, elas podem estar entrando também, né? Na verdade, eu acho que todas as figuras têm fronteiras do sistema, né? Por exemplo, acho que nos dois últimos, é a fronteira do frasco com até a altura do pistão, né? Porque o resto não contaria, porque está mudando o volume, por exemplo. Exatamente. Os dois. Uhum. É sempre a fronteira desse frasco. Tem que ver a fronteira com que está sendo feito. No caso do ensemble NPT, não se esqueça que o volume varia, né? Sim. Então, em função da posição aqui do pistão, né, se fosse um pistão que se adaptasse à largura aqui a cada altura, a gente poderia ter, né, um sistema definido cá embaixo só, né, se o pistão ficasse aqui assim, né? Sim. Então, deixa de ser importante o volume. Beleza? Ok. Maravilha. Tá. Então, algo que a gente tem também para ver e fechar essa parte mais teórica é o nosso ensemble NPT na dinâmica molecular, né? Como é que isso se materializa de alguma forma, considerando os algoritmos presentes e como que a gente vai mapear as equações do movimento hamiltoniano de um sistema descrito no ensemble NPT. Então, é hora da gente pensar um pouquinho nisso, tá? O último ponto aí dessa nossa teoria para a gente ver algumas coisinhas práticas lá no LAMMPS. Bom, então a gente precisa pensar nesses ensembles NPT em alguns esquemas para barostatos, né? Uma palavra que aparece, barostato, como sendo algo que é capaz de controlar a pressão. Alguns talvez chamariam de pressostato, né? Mas associem isso a um controlador de pressão, né? Como é que a gente geraria um controlador de pressão para o nosso sistema, assim como a gente tem os termostatos, que a gente já viu, né, para fazer o controle da temperatura do sistema, né, associados ao reservatório térmico, que para nós a gente teria um reservatório de trabalho. Às vezes se fala reservatório de pressão e eu já vi reservatório de volumes também. Então, não estranhe, né, algumas flutuações nessas nomenclaturas, mas a ideia associada ao controle da pressão ali do sistema. Então, tem alguns trabalhos seminais sobre esses barostatos que remontam a
Anderson e Hoover, né, trabalhos aí de 1980, 1986. O problema desses esquemas iniciais, né, assim como a gente viu lá no caso dos termostatos, é que muitos deles, muitos foram propostos a partir deles, mas o problema é que eles falham em gerar uma distribuição correta de volumes. Assim como a gente tinha uma falha em descrever corretamente a distribuição de probabilidades associadas às temperaturas lá nos ensembles, nos esquemas com termostatos. Tá? Então, o problema que acaba sendo, né, em função de determinadas aplicações, é não gerar corretamente a distribuição de volume, já que volume é algo que eu calculo a partir da simulação. Né? Eu posso até começar num determinado volume, né, por conta da caixa, tem um tamanho definido, a caixa de simulação, mas objetivamente o meu volume vai ser determinado como fruto da análise dos valores, né, calculados aí ao longo da simulação. Né? É algo que vai ter que ser obtido ao longo da simulação. Bom, então o esquema mais efetivo é o esquema MTK. MTK, que às vezes vai ser chamado assim porque se refere ao nome dos seus criadores, que é Martaina, Tobias e Klein, um artigo de 1994. Vamos só fazer um exercício aqui mental e pensar no seguinte. 1994, bom, estamos em 2020, é algo que tem 26 anos. Se a gente compara isso com todo o desenvolvimento da termodinâmica estatística, um esquema que eu estou chamando de efetivo para gerar essa distribuição correta de volumes é assombrosamente recente. Ou seja, a gente só consegue fazer simulações no Ensemble NPT de forma efetiva, né? E a palavra efetiva é uma palavra bem escolhida, ou seja, mais corretamente, né? Não estou nem falando em eficiência, estou falando em efetividade, eficácia do processo, só 26 anos. Né? A gente tem coisas muito mais antigas já determinadas aí na termodinâmica estatística, mas só há 26 anos, né, que a gente tem esse processo definido. Né? Tava lá o Lucas nascendo, 26 anos atrás, e o Martaina, Tobias e Klein, né, apresentando aí o seu barostato efetivo, né, de maneira final. Então, assim, isso na verdade me indica, né, que outros esquemas ainda podem ser propostos visando uma maior eficiência desse processo do controle de pressão, né? Que esse aí, o MTK, não pode ser o último, né? Mas é a primeira versão efetiva. Né? Então é algo aberto que precisa ser pensado e que não é também muito trivial, porque pensar em pressões é curiosamente uma variável bastante enjoada de se controlar, tanto no nível microscópico como macroscópico. Né? Simulações, por exemplo, de fluidodinâmica computacional, né? De escoamento de fluidos, curiosamente também exigem vamos dizer assim, um trabalho adicional para o controle de pressões. Parece que a pressão é algo que está sempre ali como um calcanhar de Aquiles desses processos, principalmente envolvendo análise de fluidos. Né? Então, fica a dica aí para você pensar nessas coisas, né, com a possibilidade de trabalho. Assim como o Brown, que caiu, né, mas estava aqui presente, vendo questões de implementação de códigos novos e tal, mas a gente tem isso, né, como algo recente. Bom, na verdade, a ideia então que a gente tem para esses esquemas numéricos envolve ter esse barostato acoplado naquela ideia das cadeias de Noether-Hoover, né, que a gente pensou lá para o ensemble canônico. Né? Então agora a gente vai passar a incluir cadeias
responsáveis aí pelo controle do processo acopladas ao barostato. Tá? Então eu vou colocar aqui, sem grandes pretensões de que vocês compreendam, decorem tudo, não, mas é só para ilustrar o quão mais complexo é fazer essa simulação no Ensemble NPT e como, nesse sentido, os softwares de simulação molecular nos ajudam assombrosamente na solução desse sistema, da dinâmica desse sistema. Então a gente tem as equações para as posições e para os momentos, mas também vamos ter equações para o volume, né, que vão depender aí da evolução do sistema. E grandezas associadas a questões de energia do processo, porque tudo isso vai ser contabilizado para a nossa determinação do volume, já que o volume vai estar associado ali ao trabalho realizado sobre o sistema e tudo mais, né? Então o volume acaba entrando nas equações do movimento, o saldo acaba sendo esse, né? E lógico que a gente vai ter as propriedades do reservatório ali representadas pelo QJ, QJ', o G e tudo mais, né, que vão estar num processo de cadeia, e aí eu vou ter que definir o número dos elementos dessa cadeia que vão estar trocando a informação num hamiltoniano generalizado ali para a dinâmica do nosso sistema. Então, o número de equações é muito maior, a questão é muito mais complexa do que simplesmente resolver o problema lá utilizando o algoritmo de Verlet para velocidades e posições. Fala, Lucas, por gentileza. Eu fui procurar sobre esse barostato aqui no Gromax, que estou usando, e aqui ele cita o MTTK, que é de um artigo de 96 deles, dos mesmos autores, mais um autor, não, Tuckerman, isso. E Explicit Reversible Integrations for Standard Systems Dynamics. Isso. Então, esse acaba sendo usado como referência no programa de simulação. Exatamente. Isso no Gromax. No Gromax. Ok, maravilha. Você depois verificar se o nome correto da flag, né, do procedimento. Martina, Tobias e Klein, esses nomes são importantes. E o Tuckerman, que o Lucas mencionou como o segundo T, né, dessa versão que está implementada lá no Gromax, ele é o autor de um dos livros que a gente está usando no curso, né? Livro do Tuckerman, Mark Tuckerman. Um cara, vocês folheando o livro vão ver a forte pegada numérica que o autor dá na construção dessa termodinâmica estatística e aplicação a sistemas moleculares, né? Esses códigos computacionais e tal. Então, esse Tuckerman, Mark Tuckerman, foi então um dos desenvolvedores dessa segunda versão do MTTK que está lá implementado no Gromax, né? São pessoas que estão aí, né, disponíveis ainda para interação efetiva no nosso campo de pesquisa, né? Em alguma medida participaram dessa construção, com quem a gente pode inclusive tirar dúvidas ou pensar junto para evoluir nesses códigos, né? Então isso é algo muito legal. Então, na verdade, o que a gente tem para esse ensemble NPT, para as simulações do NPT, é acoplamento de duas cadeias de Moser-Hoover, uma acoplada às partículas e outra acoplada ao volume da caixa de simulação, né? Da mesma lógica que a gente usou lá para o ensemble canônico. E aí, bom, tem as variáveis definidas, né? Esse W aqui associada a uma escala de tempo para o movimento do volume, né? Então, isso aqui, esse parâmetro está bem relacionado ao volume, né? Como eu falei aí, o tal B. E esse NF que aparece aqui, o número de graus de liberdade, tá? Então, são parâmetros definíveis para o nosso sistema, né? Então, o sistema implementado ali no código, né? Então, assim, são possibilidades que a gente tem, né, de uso.
Aqui só definindo o G1 e o GJ, mas isso é um mero detalhe. O que eu queria enfatizar é o hamiltoniano MTK, né, dessa versão efetiva aí, primeira e efetiva, onde eu levo em conta os termos cinéticos, as interações entre as partículas e outros elementos relacionados aí a essas variáveis adicionadas ao sistema ad hoc, né, ou seja, com a finalidade de controlar tanto a temperatura quanto o volume, né? Então você fica com o hamiltoniano muito mais parrudo do que nas versões anteriores. Vamos lá, particularizando então esse ensemble para o nosso programa de interesse, o LAMMPS, o que a gente tem são as equações de movimento estabelecidas no trabalho de Shinoda e outros, artigo de 2004, ou seja, artigo com 16 anos, né, algo muito mais recente, inclusive mais do que esse que o Lucas mencionou. E o método, né, que a gente usa ali para definir, para resolver as equações de movimento, elas acoplam o MTK a uma energia de deformação imaginada inicialmente por Parrinello e Raman, né, no artigo lá de 1981. Né? Então, na verdade, o que se tem é um acoplamento do MTK com essa proposta de Parrinello-Raman. A gente pensa no trabalho de 2004. Vou colocar lá na nossa pastinha do curso para vocês darem uma olhada em artigos de outra natureza, né? Pensando em métodos para a simulação desses sistemas. Então, até para isso, né, eu acho que vale a pena vocês darem uma estudada no FixNPT lá do LAMMPS para ver mais detalhes associados à técnica. Fala, Lucas, por favor. Então muda a forma de integração das equações de movimento, né? Não usa mais um steps ou Verlet, tem alguma modificação, né, nessas Não, equações de movimento. são outras equações, sem dúvida. Né? Não cabe mais aquela proposta, por exemplo, do Verlet lá de trás, aquilo só serve para um ensemble microcanônico. O problema que se coloca diante de nós nesses outros ensembles são equações de movimento que acoplam os reservatórios na forma de cadeias de Noether-Hoover, tanto para a temperatura quanto para o volume do sistema. Então, são mais elementos que precisam ser resolvidos nesse movimento. Aí eu acho que agora já está na hora, né, da gente usar uma linguagem um pouco mais interessante, nesse movimento no espaço de fases do sistema. Né? Não mais o movimento das partículas, mas é o movimento no espaço de fases. Porque o próprio volume vai impactar na configuração das partículas, na disposição das partículas dentro da caixa da simulação. Né? Então, agora a gente tem um movimento que engloba tanto as partículas quanto a geometria, o pacote que as contém. Né? Então, é algo bem, bem diferente. Né? Mas, de fato, não são mais aquelas equações de movimento. A gente tem um hamiltoniano estendido que leva em conta o próprio volume nas equações do movimento. Né? E aí você vê, né, pelo que o Lucas conferiu aí, né, o que está usado, o que está implementado no LAMMPS é diferente do que está implementado no GROMACS. E aí você pode ver a eficiência de um método em relação ao outro, a qualidade dos resultados de um e de outro no controle da pressão, no controle da temperatura. Isso é variável, né? E no final das contas, se você pensa assim, que o GROMACS acaba tendo um interesse biológico bem interessante, mas talvez não seja a grande preocupação dele esse controle de pressão, né? O tipo de trabalho que geralmente é feito, do grupo onde nasceu o programa e tudo mais, né? E aí isso precisa ser pensado, né? Talvez sejam limitações. Bom, faz parte dessa investigação que a gente precisa fazer, né? O que não pode é ficar às cegas nesse processo. Então, em alguma medida, a gente precisa ver a qualidade desses métodos para simular os sistemas que são do nosso interesse. Né? Então,
Então, coloquem isso na pauta de dúvidas de vocês quando vocês forem usar esses softwares e tal, né? Perguntem, né, vendo a documentação do software, quais os métodos estão implementados e se eles são realmente bons para fazer aquilo que se propõe. Bom, e agora uma coisa, né, que existe também, né, é esse método MTK. Ele pode ser concebido de uma forma que a pressão, na verdade, o volume, ele sofra variações, flutuações anisotrópicas. O que isso quer dizer? Bom, uma variação, uma flutuação isotrópica vai significar que a minha caixa de simulação ela vai estar sofrendo essa flutuação de forma uniforme para todas as direções, se fosse isotrópico. Considerando flutuações anisotrópicas, a minha caixa de simulação flutuaria em cada direção de um jeito diferente. Então é como se eu quebrasse o meu volume em componentes do tipo Lx, Ly, Lz, deixando mais flexível para percorrer o espaço de fase, dizendo, olha, quem disse que a caixa de simulação precisa ser cúbica? Ela pode assumir outras formas aí ao longo do processo, ao longo do passeio do espaço de fase, né? E aí eu teria essas flutuações anisotrópicas, tá? Então, só para vocês pensarem que isso são escolhas que precisam ser feitas na hora da gente fazer simulações lá nesse Ensemble NPT. Tá certo? Então, se você está usando outro software, eu nem sei, o Lucas que está com os helps abertos aí, talvez ele possa ver se tem opções para isso ou não, né, no Gromax e tudo mais. De cabeça assim eu não sei, não conheço. Beleza. Bom, o que a gente vai dar uma olhadinha agora? A gente vai ver um exemplo do LAMMPS, tá? Para ver como é que seria essa simulação no nosso Ensemble NPT. Então, basicamente, o que a gente vai fazer vai ser reproduzir um sistema termodinâmico, pensar em algumas condições e ver um pouco dessa dinâmica que envolve, ali essa flutuação de volume, o controle da pressão e tudo mais. O sistema que a gente vai usar para simular aqui vai ser a água, tá? Um sistema sempre importante de ser revisitado. Em outros momentos a gente vai fazer outros exemplos, averiguar outros sistemas, tá? Mas no momento a gente vai ver um pouquinho na água e eu vou aproveitar para mostrar para vocês algo que, explorando com mais carinho ali o manual do LAMMPS, eu acabei vendo uma forma de representar de maneira mais adequada para a nossa visualização as moléculas, fazendo ali a distinção de átomos, que pelo menos já colocam um pouco de cor ali nos nossos dumpzinhos, nos filmezinhos que a gente gera lá no VMD. Tá? Então vou mostrar também isso, o que precisa mudar ali no nosso input do LAMMPS para isso ser possível. Tá? Então o que eu vou fazer aqui agora, eu vou cortar a apresentação, vou botar a tela do Linux aqui para gente. Então a gente vai trabalhar com esse exemplo 5, que eu vou colocar lá na nossa pastinha. E nesse exemplo a gente tem a água simulada no nosso modelo TIP 3P. Tá? Eu vou apagar aqui algumas coisas só para a gente ver quais seriam os nossos arquivos fundamentais para essa simulação. Tá? Então eu botei aqui isso aqui como referência, tá? Isso eu posso até colocar aqui para não misturar. Então a gente tem aqui os 3 arquivos importantes,
tá? Um para construir a nossa caixa de simulação e o outro para fazer a simulação efetivamente. Bom, então vou mostrar aqui, vou abrir esses dois juntos, o arquivo do Playmall e o do modelo. Vou abrir um do lado do outro para explicar aqui alguns detalhes, algo que a gente não teve muito condições de fazer no nosso outro encontro, que a gente mexeu no LAMMPS. Então, o arquivo que vai ser lido, né, objetivamente pelo Playmall vai ser esse daqui, né, onde a gente tem as definições das grandezas que vão importar para a minha simulação. Eu chamaria atenção aqui para a forma como a gente está fazendo esse input do Playmall, onde eu estou usando um arquivo auxiliar chamado h2o.type3p, onde eu coloco os parâmetros ali os valores, né, dos parâmetros que a gente vai usar em relação ao campo de força. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um outro modelo de água, tipo SPCE, na verdade eu me limitaria a trocar os parâmetros aqui, né, que já estariam definidos, aí eu vou ler esse arquivo h2o.type3p usando um comando include do Playmall. Então vou importar todas essas variáveis definidas aqui, ó, como LJ_H, LJ_O, bond _OH, né? Percebam que essas variáveis são chamadas, né, aqui no arquivo de entrada do Playmall, botando aqui o cifrão LJ_H. Eu poderia, tá? Eu poderia colocar os valores todos explicitamente aqui, tá? Você pode até achar que isso é mais simples. E eu não discordaria de você, porque o nosso sistema é muito pequenininho. Mas essa acaba sendo uma forma interessante para você organizar se você quiser testar diferentes modelos para o mesmo sistema. Você define um conjunto de variáveis com o mesmo nome e gera arquivos de nomes diferentes para, na hora de fazer o include, você puxar de fontes diferentes e fazer simulações. Tá? Aqui no nosso arquivo de entrada aqui do Playmall, então a gente vai precisar das cargas, né, parciais associadas ao hidrogênio e oxigênio. Percebam que nesse modelo tipo 3P os parâmetros do potencial Lennard-Jones para o hidrogênio são 0 e 0. Né? Então é como se o hidrogênio não tivesse tamanho, não fossem responsáveis por interações do tipo de Van der Waals, tá? Só pelas contribuições eletrostáticas, né? E, por outro lado, os oxigênios estão interagindo, sim, né? Então, na verdade, é como se, para fins de interações de Van der Waals, a gente tivesse o oxigênio regendo esse processo, representando a água como um todo, mas a gente tem a grande importância das cargas parciais aí nesse processo de interação. A gente tem um ângulo, né, a ligação definida, tá? E a gente tem também o ângulo e o parâmetro associado à energia desse ângulo aí do processo, tá? Então, beleza. Aqui a gente constrói a molécula dizendo quem são os átomos, de que tipo são os átomos e tudo mais. A gente estabelece as ligações, quem está ligado a quem. A gente vai definir a caixa de simulação pela densidade do sistema. Esse parâmetro aqui está ligado à mudança de unidades, né? Percebam que esse número aqui é muito familiar ao número de Avogadro, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas aqui no nosso comando pacmol a gente tem algo diferente dos exemplos anteriores que a gente fez, que inclui esse 0,95 aqui, esse retry 0,95. Isso está associado ao processo de convergência da geração da caixa de simulação. Por quê?
eu posso. Uma das finalidades, né, desses geradores de configurações iniciais é evitar a superposição das moléculas, gerando configurações de energia muito altas. Poderia gerar uma explosão ali da caixa de simulação nos primeiros instantes e tal. Então, aqui, na verdade, o que a gente tem é uma regra que nos permite fazer um processo iterativo para diminuir essas energias, testando, né, de maneira sistemática, tá? Sistemática, o nosso a nossa distribuição ali, o nosso espalhamento das moléculas ali no sistema, tá? Então esse seria o nosso arquivo de entrada do PMOL. Vocês, com os exemplos, estudem eles direitinhos e pensem, entrem no próprio site do PlayMol. Esse caso da água acaba sendo um caso importante, emblemático, que o próprio site traz mais exemplos de outros campos de força ali para representar a água. Tá? Então vejam como é feita essa construção e brinquem com esses parâmetros. Tá? Então está aqui definido os arquivos. Então vamos chamar aqui o terminal para a gente gerar essa caixa de simulação. Eu vou colocar aqui playmol h2o playmol. Então ele está executando aí a rotina. Percebam que vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai estar fazendo essa rotina para evitar a superposição. Né? Os outros, foi bem mais automático, né? Nesse você já vê uma demora um pouquinho maior, né? Ó, mudou ali, então ele está usando um fator de escala agora de 0,95, ele vai ficar multiplicando isso por 0,95, né? Isso está associado às tolerâncias do processo lá de convergência e tudo mais, tá? Daqui a pouco ele vai ver uma condição onde ele vai parar esse processo. Aguardar um pouquinho. Naturalmente, tá? Isso tem a ver com o número de moléculas envolvidas, né? Com a densidade do sistema. Então, tudo isso impactaria. Vejam que diminuiu de novo, foi para 0,90. Tentando mais uma vez, né, gerar essa distribuição. Está quase acabando, né? Como eu fiz o exemplo antes, eu sei que é razoável da gente acompanhar aqui. 0,85, ou seja, mais uma vez, mais um teste e finalmente terminou, né? Então, ele falou que convergiu com o fator de escala de 0,85, né? Bom, finalmente já temos uma configuração inicial definida. Está aqui a nossa caixa de simulação, né? Construída para o sistema água usando tipo 3P. Então, aqui toda a estrutura, né, da forma como o LAMMPS lê, né, os arquivos de entrada, de configurações, beleza? Então, o que a gente vai dar uma olhadinha agora vai ser no input do LAMMPS, né? Como é que vai ser esse input para a gente fazer efetivamente simulação. Então, as condições estabelecidas aqui em cima, já que a gente tem um sistema de cargas, né, cargas parciais definidas, né, de polos permanentes ali por conta da molécula de água, então a gente precisa usar um K-space, né, referente ali a esse processo de interações coulomбicas,
O nosso estilo de ligações e de ângulos vai ser harmônico, então preciso definir constantes e valores de equilíbrio, como a gente fez, né, para todos eles. Vamos usar uma regra de mistura de Lorentz-Berthelot, vai ler o arquivo de dados de entrada e tudo mais. O que eu coloquei aqui na nossos parâmetros iniciais, essas variáveis iniciais aqui da nossa simulação, nosso input, eu coloquei T e P. Né? Justamente se a gente vai fazer num Ensemble NPT, então a gente precisa colocar a pressão e a temperatura como especificados aí. Né? E aí eu criei essas variáveis T e P com esses valores, tá? 800 e 300, 800 Kelvin, 300 atmosferas que representam água no estado de fluido supercrítico, né? Uma condição de interesse particular para mim, né? Onde a gente tem um comportamento híbrido, né? Meio líquido, meio gás, como se fosse um gás superdenso, alguma coisa assim. Então percebam, são valores de temperatura altos, né? Mas pressões também bastante altas. E, bom, nesse sentido, aqui a linha que vai definir esse nosso processo aqui do NPT, nós temos aqui dois parâmetros, né? Olha só, cifrão T, como a gente tinha antes, esse 100 associado às constantes típicas ali do método para realização desse controle da temperatura, ou seja, associados ao termostático. Aqui, esse ISO indica que o controle da pressão ou do volume ali para manter a pressão vai ser um esquema isotrópico, né? Ou seja, variando igual para todas as direções. Esse é o parâmetro do barostato, tá? Esse 1000 aqui. Aí eu botei aqui para realizar, vou diminuir esse número aqui, 10.000 dessa equilibração do sistema. A gente precisa avaliar com certeza qual o tempo necessário para essa equilibração. E aí, bom, outras variáveis associadas aí à nossa geração de dados para o cálculo de propriedade. O que eu destacaria aqui? Bom, eu destaco o nosso dump, tá? Onde o dump modificado para gerar os átomos identificados de forma específica, né, como hidrogênio, oxigênio e tudo mais. Então a gente precisaria botar a flagzinha aqui de elemento e apenas o XYZ, porque lá no VMD não vão interessar as velocidades, né? Então a gente tem aqui elemento XYZ e eu vou dizer quais são os elementos, tá? Quais são os elementos. E eu preciso também pedir para colocar em ordem, né, da identificação dos números lá dos átomos. Então isso aqui acaba funcionando como uma pequena receita de bolo, esse conjunto de dump modify, né, para gerar o nosso sistema ali direitinho. Eu vou rodar aqui esse input, né, para a gente ver como é que vai sair essas configurações do dump para depois a gente analisar lá no VMD. Então vou salvar aqui. Fechar. Então tá aqui a LMP underline stable H2O inputs, né? Aqui para mim vai funcionar desse jeito. Então vou mandar rodar. Rodando. Mais uma vez, caminhando aí.
Fala, Lucas. Pô, não, pode abrir aí e falar. Estamos só esperando aqui mesmo. Agora está na fase de coleta de dados. Ó. Depois passado aquelas equilibrações, está gerando os dados. Fala aí, Lucas. O modelo que você está usando é o tipo 3P. Isso. Tira uma dúvida aqui. O tipo 3P tem parâmetro de Lennard-Jones nos hidrogênios? Não, 0 e 0 para os dois. É tudo no oxigênio? Os de Lennard-Jones estão no oxigênio. O que tem no hidrogênio são cargas definidas. Certo. Caminhando aí. Eu aproveitar enquanto está rodando aí. Eu botei aqui um site, né? Esse aqui, ó, lsbu.ac.k. Esse site aqui ele é bem legal porque ele tem a reunião de vários campos de força para a simulação da água. Tá? Então, é uma referência bem legal assim para explorar o cálculo de propriedades num sistema como esse, né? Que milhares de aplicações, né? Tanto a própria água em si, né? Processos de solidificação da água, né? Congelamento, formação de cristais e tudo mais, para sistemas biológicos, né? Qual água você vai usar para representar ali que está presente dentro da tua célula, coisas desse tipo. Enquanto isso, a simulação roda. Aproveitando, ô Matheus, nas tuas simulações lá, que você está fazendo na tua pesquisa, vocês estão usando algum tipo de solvente ou são as moléculas isoladas no vácuo? No vácuo mesmo. Ah, tá. Mas o pessoal já comentou alguma coisa de incluir o solvente nesse processo de desenovelação lá? Não. Não? Eu acho que começar a ficar muito, muito complexo, né? Não, pois é, exatamente. Às vezes tem a ideia, a possibilidade de fazer a água de outras formas, né? Não explicitamente pelas moléculas todas presentes, mas pensar de alguma forma em incluir o efeito do solvente ali do meio, né? Não sei se seria relevante lá para o teu caso, né? Mas... Sim, sim. É uma dúvida bacana. Bom, Nunca tinha pensado nisso. então fechamos aqui a simulação. Vou só mostrar para vocês rapidamente como fica o dump. Dá um aviso, né? Olha, o que você está tentando abrir tem 12 mega, é isso mesmo? Pô, 12 mega ainda é pequeno. Vamos ver se ele vai... Ah, até que foi rápido. Né? Então, olha só o que mudou, né? A gente tem aqui a identificação do átomo, ó, HO, tá pequenininho, mas vocês conseguem ver, né? Então, tem XYZ de cada um, né? Quando no nosso input lá do LAMMPS eu coloquei aquela flagzinha sort ID, vou mostrar aqui para vocês, né? Eu botei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, esse sort ID, porque você veria que esses átomos estão organizados com quem está ligado com quem, né? Então acaba sendo meio que a mesma sequência sempre. Então quando você organiza, acaba sendo mais fácil de identificar quem é o elemento, né? Então esse dump que a gente tem, da forma como ele está aqui, já está escrito HO. Bom, e aí, vantagem, né? O nosso VMD vai conseguir interpretar esse símbolo, né? Dizendo, H é o hidrogênio, oxigênio, O é o oxigênio, e vai colocar as coisas em tamanhos diferentes, em cores diferentes, que era um dos nossos desejos aí anteriores. Bom, então vou pegar esse dump, né? Então, por
para a gente visualizar lá no VMD. Vou abri-lo. Escolher aqui os arquivos do título LAMPS, mandar carregar. Dá para ter uma ideia aí pelo que está aparecendo. Mas eu vou colocar aqui no display a vista ortográfica. E um pouco mais do que isso, né? Já dá para ver que ficou um pouco mais parecido com aquilo que o Lucas mostrou para a gente. Só que a gente está ainda com essas ligações esticadas por conta da condição de contorno periódica, né? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Mas a gente está com as moléculas de água sendo representadas por esses bumerangues aqui, né? Esses triângulozinhos. Mas quando tem uma que está passando, né, pela fronteira da caixa de simulação, aí gera essa ligação gigantesca que não tem muito sentido para a gente. Existem algumas maneiras de evitar, né, esses comprimentos aí gigantescos de ligação, mas uma das formas mais práticas que eu vi, vou ser bem sincero para vocês, foi colocar o método de desenho, não o CPK, mas o Van der Waals. Tá? E aí eu até diminuo o tamanho das bolinhas, caso esse tamanho inicial seja muito grande, mas já dá para ver, né, com razoável qualidade, a nossa molécula aqui. Então, né, esses gordinhos assim, você vê que a bolinha vermelha é o oxigênio, os menorezinhos são hidrogênio, então ele até atribuiu tamanhos diferentes a cada átomo. Coisas que são feitas, por exemplo, de forma automática no Gauss View, por exemplo, né? Gauss View, lá nas visualizações. Então, isso é legal. Bom, feito isso, então a gente não tem mais aquele problema das ligações se esticando, né, para além ali das fronteiras, só que de vez em quando aparecem os átomos voando assim, é porque o complemento dele está aparecendo lá do outro lado, né? Então, isso aqui não quer dizer que quebrou a ligação, não, tá? É só por conta da condição de contorno periódico. Beleza, então a gente pode colocar aqui para diminuir um pouquinho a velocidade, mas botar aqui para simular. Eu vou deixar aqui isso aqui do lado só por referência para vocês verem, perceberem a flutuação do volume. Ó. Vou voltar aqui na minha condição inicial. Olha como é que estava ali quando começou esse processo de coleta de dados. E quando eu dei o play, olha como é que a caixa vai abrindo, né, nesse processo. Então, isso é consequência lá do método de simulação, barostato, lá para controle da pressão dentro do sistema. Então, está meio que ampliando. Ó. Vê que antes estava tudo aqui alinhado por essa janela, agora já está passando, né? E, vez por outra, pode reduzir também o tamanho, né? E aí vai ficar como um coração pulsando ali, né? Por conta dessa flexibilização da fronteira do sistema. Bom, vou ficar visualizando isso, eu só queria fazer uma pequena modificação. Né? Vou parar aqui, vou fechar isso. Vamos ver se não vai ter problema. E aí, como eu falei, né? Vocês deem uma investigada lá no Fix NPT do LAMPS, porque ali vão ter vários detalhes, né, associados ao controle, né, desses parâmetros da simulação. Então, vou até abrir aqui para a gente ver. Então, fixa NVT, fixa NPT, né? Então a gente tem todas as opções e tal.
Deixa eu ver. Né, que é quando ele fala do aniso, né, como aquela variação anisotrópica do tamanho ali, do volume do sistema e tal. Então vamos colocar ali aniso para ver o que acontece. Vou fechar aqui. Salvar. Rodar de novo. Pô, essa espera merece uma música de fundo, né? Vou botar uma trilha sonora aqui no curso. Opa, tá aí na coleta de dados. Esses arquivos eu vou colocar naturalmente lá na pastinha do curso, tá? Então, com aquela ideia lá do dump modify, né, dizendo que a gente tem H, tem O, né, até mostrar aqui de novo o input para vocês, abrir de novo, né, aqui no final, vou dizer, ó, os elementos são H e O, né, então poderia usar outras letras, né, para representar os outros tipos de átomo, os outros tipos de elemento, e lá no dump modify você vai ver meio que a regra de nomenclatura, que é basicamente os símbolos, né, dos elementos mesmo. Então, agora, é lógico, né, que você acaba ficando com uma certa limitação, né, nessa descrição quando você tem representações do tipo átomos unidos, né, porque aí você não vai ter os elementos propriamente disso, mas vai ter aglomerados. Aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Se você quiser dar alguns nomes por conta de cores diferentes e tal, né? Aí, bom, fica a seu critério. Mas quando você tem átomos unidos, se perde um pouco essa tradução imediata, né? Você pode colocar meio que uma regra, né? Quem é o átomo central, né? Pensar em, por exemplo, hidrocarbonetos, né? Representar só os carbonos e colocar só as bolinhas referentes aos carbonos, né? Ignorando completamente os hidrogênios, né? Se fosse o caso de átomos unidos, né? Agora, algo que vocês vão observar no ensemble NPT são as flutuações da pressão, naturalmente, e às vezes a pressão são valores negativos, né? O que não tem sentido do ponto de vista macroscópico. Mas, na verdade, é porque a pressão vai ser, nessas simulações moleculares, uma grandeza instantânea calculada, né? Que na verdade está associado a uma espécie de tensor ali que contabiliza as forças e as posições das partículas. Ainda não é a pressão. Tá? Então tem essa flutuação mesmo, tá? Mas a gente, do ponto de vista da termodinâmica e estatística, a gente está associado, está interessado com a média disso daí. Bom, então vou abrir aqui, né? Fechou. Opa, não devia ter fechado, não. Desculpa.
DMV. Vamos ver como é que ficou o dump agora. Esse aqui ficou claríssimo, né? Vamos ver aqui, mudar a representação. Botar o Van der Waals, diminuir um pouquinho. Daqui de cara você já vê que o volume já está com um formato que não é um quadrado, né? Mas vamos lá. Vou até tirar a referência aqui porque é muito visual esse controle, né? Você vê que ele vai abrindo, vai fechando e de vez em quando gera uns vazios ali no meio, né? Tem todo um estudo que pode ser feito sobre o tamanho desses aglomerados e tal, né? Nesses estados termodinâmicos, né? Fica bem evidente uns vazios assim que aparecem de vez em quando. Aqui, ó, tá mais comprido, largo e tal. Bom, então, né? Vocês vejam que efetivamente esses métodos vão controlando ali as dimensões da caixa com a finalidade de controlar a pressão. No outro estava fazendo um controle idêntico nas direções, mas aqui permite-se mudar a forma, né, de deixar de ser um cubo e passar a ser um paralelepípedo. Bom, então com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje. Pergunto se há alguma dúvida de caráter geral que vocês gostariam de deixar registrado. Senão eu encerro aqui a gravação. Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza? Então, como ninguém... Beleza também. Bem, então vou parar aqui a gravação.